Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria Beatriz e hoje, gente, eu vou falar sobre todas as séries que eu quero começar no ano de 2026, todas as séries que eu quero continuar nesse ano e todas as séries que eu terminei em 2025. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo. Eu tinha pensado antes de fazer um vídeo só mostrando as séries que eu tinha terminado em 2025, só que acontece que eu acabei só terminando 3 séries em 2025, então eu resolvi criar também umas metas de leituras para esse ano também. Eu sei que eu já criei aquela meta de 26 livros que eu quero ler em 2026, mas eu queria criar uma outra meta, né, para esse ano de 2026, então eu resolvi criar essa meta das séries, porque tem muitas séries aqui que eu realmente preciso terminar e muitas séries aqui que eu realmente quero começar. Então, por isso que eu resolvi filmar esse vídeo pra vocês, gente. Então, vamos começar. O primeiro livro é O Lado Mais Sombrio. Gente, eu não faço a mínima ideia sobre o que conta esse livro. Eu sei que ele é um livro baseado, eu acho que em Alice no País das Maravilhas. Só que eu não sei sobre o que ele conta. Eu vou ler aqui a sinopse pra vocês e daí eu vou ver sobre o que ele conta e também daí eu falo pra vocês, né? O coelho branco, o chapeleiro maluco, o gato, a lagarta, a rainha de copas. Todos eles estão de volta e dessa vez o assunto é sério. Alissa precisa enfrentá-los para salvar as mulheres da sua família de uma terrível maldição. Neste romance fantástico e surpreendente, a realidade pode ser muito mais perturbadora do que os sonhos. Gostei, achei intrigante essa sinopse. Eu tenho que ler muito, eu preciso muito ler esse livro, porque eu já tenho a trilogia inteira, inclusive o livro de contos, então são 4 livros nessa série. E eu tenho muito interesse em começar essa série de livros aqui, porque eu acho que ela vai ser uma série bem interessante para eu ler. E também eu já comprei há algum tempo esse livro, eu acho que eu comprei em março de 2025, então eu realmente já faz quase um ano que eu comprei esse livro, então eu tenho que ler ele agora. E eu tô muito interessada em ler esse livro esse ano. Eu acho que não passa desse ano, porque é um livro que eu tô criando um método, que eu quero ler ele há bastante tempo e eu realmente tenho que ler ele, né, gente? O próximo livro é um livro que eu não tenho primeiro, porque ele tá raro, mas ainda acho em algumas lojas, então eu vou ter que comprar talvez no sebo o primeiro livro, porque não tem na Amazon. Está escrito na Amazon que tá sob encomenda, então eu vou ter que esperar, mas eu queria pôr esse livro na meta de qualquer jeito, que é A Memória de Babel, que tá representando aquela série que é dos Noivos do Inverno. Eu não vou ler a sinopse aqui, porque é o terceiro volume dessa série. O segundo ainda tem na livraria, só que esse daqui tá em uma promoção muito boa, tá lá, tipo, eu acho que por R$19. Eu resolvi comprar esse livro, porque eu com certeza vou comprar o primeiro, porque eu tenho muito interesse em começar essa série. Também não sei sobre o que conta essa série, mas eu não vou ler pra vocês. Mas esse livro é muito bonito, gente. Olha só isso. Muito lindo. Eu acho que isso vai ser um livro bem interessante. Eu não sei realmente sobre o que conta o primeiro livro. E muito menos esse daqui, né, gente? Só que é um livro que eu sei que ele tá meio raro. Só que eu quero muito ler. Então, é isso, gente. Vamos para o próximo. O próximo é A Maldição de Prata. Gente, esse é um livro que eu também não sei nada sobre o que conta, então eu vou ler o que tá escrito aqui atrás pra vocês. Uma busca mortal, uma recompensa que pode mudar tudo. 2 inimigos forçados a trabalhar juntos. Uma nova lenda surgirá. Achei bem legal esse resuminho aqui. Eu acho que esse é um livro bem interessante. Eu não sei realmente nada sobre o que conta esse livro. Só o que eu li aqui. E eu acho que foi um outro livro que eu tava lá na livraria. Eu achei ele por R$20. Eu achava que esse livro tava pelo menos R$60, só que ele tava por 20. Então eu resolvi comprar. E eu acho que ele é uma duologia, pelo que eu pesquisei na internet. E ele é muito lindo também. E é um livro que eu acho que eu vou gostar muito de ler. Eu acho que vai ser uma história bem interessante pra eu conhecer. E eu acho que vai ser uma série bem legal. Então eu quero muito ler esse livro. Vamos para o próximo, que é 5 Lâminas Partidas. Eu acho que eu já falei sobre esse livro aqui lá no livro de 26 livros que eu quero ler em 2026. Eu tentei não repetir nenhum livro aqui nesse vídeo, só que acontece que eu acabei
tendo que repetir alguns, porque eu não tenho tantas séries pra começar ainda, que não estão naquela lista. Mas eu acho que é um livro que eu quero muito ler e eu vou pôr de volta em alguma meta de leitura, porque é um livro que eu tenho muito interesse em ler e eu acho que eu vou gostar muito. Então eu vou também ler o que tá escrito aqui atrás. Que o melhor mentiroso vence. Só tá escrito isso mesmo, gente. E eu acho que vai ser um livro muito bom. Não sei nada sobre o que conta. Eu acho que é uma autora coreana, mas não tenho certeza também. E eu tô bem animada pra ler esse livro. E é isso, gente. Vamos para o próximo. Eu acho que é uma trilogia esse daqui. Já lançou o segundo aqui no Brasil, mas o terceiro ainda não lançou. Eu acho que vai lançar esse ano, se não me engano. Então eu tô bem animada pra ler esse livro, gente. Principalmente porque vai lançar o terceiro volume esse ano, né? O próximo é um livro que eu acho que... é um livro que eu realmente quero muito ler. Ai, gente, eu esqueci de falar uma coisa, mas eu vou falar sobre 5 livros em cada uma dessas metas. E daí nas séries eu vou falar sobre as 3 séries que eu acabei terminando em 2025, mas vamos continuar. Que é Powerless. Gente, eu quero muito ler esse livro. É um dos livros que eu mais quero ler no momento. Eu acho que é o que eu mais quero ler no momento. Ele apareceu na minha TBR de fevereiro também. Então eu acho que ele já apareceu em várias TBRs. E esse daqui eu acho que ele também apareceu na minha TBR de fevereiro. Então eu tô bem animada pra ler esses 2 livros em fevereiro mesmo. Mas eu queria mostrar eles aqui também de volta pra vocês. Esse é um livro que também tá na minha meta há muito tempo. Eu acho que vai ser um livro super interessante, que eu vou gostar muito. Então eu vou ler o que tá escrito aqui atrás de volta, porque eu já li isso daí na minha TBR do mês de fevereiro, só que eu vou ler de volta. Kai é um príncipe poderoso treinado para matar. Paige é uma garota comum que sobrevive fingindo ter poderes. Quando os caminhos dos dois se encontram por acaso, eles não imaginam que serão oponentes em uma competição mágica brutal, nem que se verão envolvidos em um romance proibido e perigoso, tão impossível quanto inevitável. Eu acho que esse livro vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que eu vou amar esse livro. Já criei muitas expectativas, eu não deveria ter criado tantas expectativas, mas eu criei muitas expectativas mesmo assim, e agora expectativas foram criadas, então eu espero que esse livro supere ou pelo menos fique igual minhas expectativas, tá, gente? Eu não quero que esse livro me decepcione, porque eu acho que realmente vai ser um livro que eu vou amar, uma trilogia que eu vou amar muito. Gente, agora nós vamos para as séries que eu quero continuar ou terminar nesse ano de 2026. Então, vamos começar. O primeiro livro é A Faca Sutil, que é um livro que é a continuação da Bússola de Ouro. Eu mudei a organização da minha estante, então ele tá lá embaixo, quase na minha última prateleira da estante. Só que o terceiro volume tá aqui com os meus livros não lidos. E eu quero muito terminar essa trilogia, na verdade, esse ano. Esse daqui representa terminar essa trilogia inteira. Então, ler esse daqui e ler a lâmina... A lâmina não. Deixa eu ver qual é o nome. A Bússola de... Não é a Bússola de Ouro. É a Luneta de Amber, é porque tá meio alto, daí eu não tô conseguindo enxergar. Gente, esse é um livro que eu acho que vai ser muito bom. Eu já tinha começado a ler ele uma vez, só que eu acabei não terminando ele porque eu percebi que eu não tava na minha época, na minha vibe de ler esse livro. Então eu acabei não lendo ele naquela época, né, gente? Meio que eu li 50 páginas, daí eu percebi que eu não tava com vontade de ler ele e eu parei. Tipo, um livro que eu tinha começado ano passado, só que eu parei, foi The Kiss of Deception. Só que nesse mês de janeiro eu li ele, foi um livro que eu gostei muito. Eu falo mais nos lidos do mês de janeiro. E eu acho que esse vai ser um livro maravilhoso, mas eu não vou falar muito sobre o que conta, porque senão vai ser spoiler. Então, é isso, gente. Vamos para o próximo. O próximo é Aurora Arde, que é o segundo volume de Aurora Cindy. Gente, eu gostei muito de Aurora Cindy, então eu quero muito terminar essa trilogia esse ano. Mas se eu não conseguir terminar essa trilogia esse ano, pelo menos eu quero ler esse livro aqui. Ele também apareceu naquele vídeo de metas para 26 livros para 2026, só que acontece que eu acabei tendo que pôr ele aqui também, porque eu acho que vai ser um livro muito interessante para eu ler. E eu acho que vai ser uma história maravilhosa e com certeza eu quero muito ler esse livro esse ano. O próximo livro é
Um Conto de Feitiçaria, que é o terceiro volume da trilogia de Um Conto de Magia. Que tem um conto de magia e tem um conto de bruxaria. Eu já li um conto de bruxaria. Só que eu tô enrolando muito pra terminar essa trilogia, porque eu não quero me despedir desses personagens. Porque eu gosto muito desses personagens desse livro, eu me conectei muito com os personagens desse livro, então eu realmente não quero terminar, mas eu acho que se eu demorar mais pra ler, provavelmente talvez eu não me conecte mais tanto com os personagens, porque esse é um livro mais 8, idade educativa mais 8. Então eu tô com medo de ir passando o tempo e eu acabe não gostando mais dessa trilogia. Mas eu quero muito ler esse ano, antes de eu fazer 14 anos. E é isso, gente. Então vamos continuar esse vídeo. O próximo livro é A Escola do Bem e do Mal, volume 3. Eu quero muito reler o volume 2. Na verdade, eu já comecei a reler o segundo volume dessa série. Só que acontece que eu quero reler esse livro porque eu não lembro nada que acontece, mas eu quero continuar essa série com certeza. Por isso que eu comprei o terceiro volume. Eu tô muito animada pra ler esse livro. Eu acho que ele vai ser um livro maravilhoso, porque eu amei muito o primeiro livro. Eu acho que ele foi 4 estrelas e meia. O segundo livro eu acabei dando 4 estrelas, se não me engano. Só que eu tô relendo pra ver o que eu vou achar agora do segundo volume, porque eu gostei muito daquele livro A Origem da Escola do Bem e do Mal, que eu acabei dando, eu acho, 4 estrelas e meia. Que ele é um livro que se passa, tipo, antes dos acontecimentos da Escola do Bem e do Mal, do primeiro livro, antes de tudo que acontece nessa série, gente. E eu amei muito aquele livro, então acho que com certeza eu também vou amar esse daqui, porque eu tô gostando bastante da escrita desse autor, depois que eu li A Origem da Escola do Bem e do Mal. E eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito, então com certeza ele tá aparecendo aqui, gente. Porque eu acho que eu vou ler ele e com certeza gostar muito. Eu não vou falar nada sobre esses livros realmente, porque tudo que eu falar sobre esses livros provavelmente vai ser spoiler do primeiro livro. O próximo é Duas Coroas Retorcidas, que é o segundo volume da duologia de Uma Janela Sombria. E eu tô muito animada pra ler esse livro. Eu não gostei tanto do primeiro, eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Eu deveria ter dado 3 estrelas e meia, na verdade, porque eu acabei não gostando muito. Mas eu quero muito continuar essa duologia e conseguir terminar essa duologia esse ano, porque vai que eu gosto mais desse livro do que do primeiro, que eu acho que eu já criei um pouco de expectativas pra esse daqui. Eu tô com baixas expectativas, mas ainda assim eu acabei criando um pouco mais de expectativas, que eu vou gostar pelo menos um pouco mais do primeiro livro, eu vou gostar igual ao primeiro livro. Então eu não deveria ter criado expectativas, porque foram as expectativas que fizeram eu não gostar tanto de Uma Janela Sombria. Mas é um livro que eu acho que eu vou gostar muito, então é isso, vamos pro próximo. O próximo é as séries que eu terminei em 2025, gente. E a primeira é uma trilogia que eu queria falar pra vocês, que é a trilogia de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Foi uma trilogia que eu comecei no ano passado e terminei no ano passado. Então eu acho que isso daí é muito legal, porque eu acabo nunca terminando as séries no mesmo ano que eu começo, é muito difícil. Mas nesse ano eu consegui terminar uma trilogia no ano que eu comecei. O primeiro livro é Manual de Assassinato para Boas Garotas, o segundo é Boa Garota, Segredo Mortal e o terceiro é Boa Garota Nunca Mais. Eu vou falar um pouco sobre o que conta Manual de Assassinato para Boas Garotas. Se vocês quiserem assistir com mais detalhes, eu tenho a resenha dessa trilogia, se vocês quiserem ver lá a resenha. Esse livro aqui vai contar a história da Pippi, e ela tem um projeto na escola e ela vai querer resolver o assassinato da Angel. Desculpa, gente, se vocês ouviram um barulho, mas eu acho que é porque bateu uma porta aqui em casa. Só que assim, esse livro vai contar a história da Pippi, que vai tentar resolver esse assassinato da Andy Bell, que aconteceu há 5 anos atrás. E ela quer muito resolver esse assassinato pra saber o que ela vai... Porque foi o namorado da Andy Bell que foi acusado de ter assassinado a Andy Bell. Só que a protagonista, a Pippi, ela não acredita que realmente tenha sido isso que aconteceu. Então, mais ou menos que ela vai começar a investigar esse assassinato e esse livro vai começar a partir disso. Eu acho esse livro maravilhoso. Com certeza é uma trilogia que eu super recomendo muito pra vocês, gente.
Eu vou ter que deixar essa pilha no chão, gente, porque tá um pouco pesado, então eu já volto. Mas é isso, gente. Calma. Gente, nesse livro conta essa história que eu falei pra vocês. O segundo, na minha opinião, é o meu favorito de todos dessa trilogia, porque eu acho que ele foi maravilhoso. É meu favorito, com certeza. A quantidade de marcações que eu fiz foi muitas marcações. E eu acho que o que eu menos gostei foi Boa Garota Nunca Mais. Que eu achei que a autora enrolou um pouco na história, sabe, gente? Mas eu acho que foi um livro que eu até gostei, sabe? Só que não gostei tanto quanto os outros. Eu acabei mesmo assim dando 5 estrelas pra esse, então eu acho que eu quero mudar a minha nota de Manual de Assassinato para Boas Garotas pra 5 estrelas, porque eu dei 5 estrelas pra esse daqui, então porque eu não posso dar 5 estrelas pra esse daqui também. Eu só não dei 5 estrelas pra esse daqui porque eu tinha assistido a série antes de ler esse livro. Isso prejudicou um pouco minha experiência de leitura, porque daí acontece que eu já sabia tudo que acontecia nesse livro. Mas é uma trilogia que eu recomendo pra todo mundo. Eu só não recomendo tanto que vocês assistam antes a série, antes de ler os livros. Eu recomendo que vocês leiam livros e depois assistam a série. Porque os livros são maravilhosos também. E eu também amei a série. E vamos continuar, gente. A próxima série que eu vou falar sobre é a duologia de Divinos Rivais. Então eu vou falar um pouco sobre o que conta o primeiro livro. O primeiro livro vai contar a história da Iris Winnow, que o irmão dela vai pra guerra porque tá tendo uma guerra entre os deuses nesse livro. E acontece que ela vai começar a trabalhar no jornal. E ela tem um rival nesse jornal, que é o Roman. E ela acontece que tem uma máquina de escrever mágica. Gente, na verdade esqueci de falar uma coisa. Eles são rivais porque eles querem a mesma vaga de colunista nesse jornal. Então eles ficam ali, tipo, competindo um com o outro pra ver quem que vai conseguir essa vaga de colunista. E daí a protagonista, ela tem uma máquina de escrever, que ela é uma máquina de escrever mágica, porque ela começa a escrever cartas que serão para o seu irmão, mas ela não sabia que não ia chegar pro irmão dela. Só que daí ela começou a pôr debaixo do guarda-roupa lá, dentro do guarda-roupa, as cartas. E começou a aparecer mais novas cartas que eram de quem? Do Roman. Só que a protagonista não sabe que é o Roman que tava mandando essas cartas pra ela. E daí acontece que essa história é maravilhosa, é muito boa. Porque o Roman também tinha essa máquina de escrever mágica, então os dois ficam trocando cartas. E é muito legal esse livro, eu acho ele maravilhoso. O segundo eu gostei um pouco menos do que o primeiro, mas também amei muito esse livro aqui. Com certeza recomendo pra vocês essa duologia. Eu li esse livro em dezembro de 2024 e daí ler esse segundo livro em 2025 foi maravilhoso e eu super recomendo pra vocês. Vamos para o próximo, que é a duologia de Mariposa Escarlate. Então temos aqui a Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde. Caçador Sem Coração vai contar a história da Rooney Winters, que ela é tipo uma socialite, super que sempre vai em festa, coisa do tipo. Só que acontece que secretamente ela é a Mariposa Escarlate, que é uma bruxa, porque nesse mundo as bruxas são caçadas, que ela é uma bruxa que salva outras bruxas que são tipo, sequestradas, caçadas pelos guardas, pela guarda sanguínea. Eu tinha esquecido desse nome. E daí ela salva essas bruxas que estão presas. E tem o Gideon, que é o nosso protagonista, que ele é um caçador de bruxas, ele é dessa guarda sanguínea, e ele acha que a Rooney tem alguma coisa a ver com as bruxas, alguma coisa a ver com a Mariposa Escarlate, que é a maior, tipo, inimiga dele. Então eles vão ter que fingir que estão se cortejando, porque ela quer pegar a informação dele e ele também quer pegar a informação dela. Então, mais ou menos que a história vai começar a partir disso. Esse livro aqui eu amei muito. Esse daqui eu gostei bem menos do que o segundo, que foi o meu favorito de todos. Eu fiz muitas marcações no segundo, olha aqui, gente. Principalmente aqui no final. Porque esse daqui eu só fiz, tipo, 5 marcações. Então eu fiz muitas poucas marcações. E eu
É uma duologia que eu amo muito. Esse daqui foi 5 estrelas favoritado. E esse daqui foi 4 estrelas. É uma duologia que eu super recomendo pra vocês. Eu acho que todo mundo deveria ler essa duologia porque ela é muito boa. É uma romantasia que eu amo muito. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!